Olá a todos, está começando mais um Visão Técnica, o programa de análise técnica do portal Infomoney. Eu sou o Thiago Salomão e hoje eu tenho comigo o analista Fernando Góes da Clear Corretora. Tudo bom, Góes? Tudo bem? Bom, vamos começar a análise do mercado. Essa semana foi uma semana mais ou menos negativa para o Ibovespa, a gente teve 3 altas consecutivas e agora fechou essa sexta-feira praticamente estável, mas a semana em queda. O que a gente espera do Ibovespa nas próximas semanas, Góes? Então, a gente ainda tem uma tendência de alta muito forte e ao mesmo tempo a gente já está realmente esticado e próximo a objetivos importantes. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com o Ibovespa no gráfico e vou contar uma historinha um pouco lá, desde de meados do ano passado até chegar hoje, a gente vai entender bem aí o que eu espero para o mercado, né? Então, vou começar aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma figura, um ombro, cabeça a ombro, que se a gente perceber, essa cabeça é um M também, tá vendo? Isso é uma coisa que... Esse período é da onde, Góes? A gente está aqui no ano passado, início do ano passado, acho que é final do ano retrasado pro meio do ano passado, isso aqui tudo, tá? E a gente vai tirando as conclusões por aí, né? Você vai ver que eu vou sempre usar o quê? Figuras de impulsão, ou seja, onda 3, pivô de alta, e sempre com projeções de Fibonacci para falar o que eu quero, né? Então, nesse momento aqui, o que a gente esperava? Esperava uma queda forte do mercado, que iria buscar o objetivo de Fibonacci disso aqui. Então, o mercado vem, realmente perde a figura, né? Perde a figura, começa a cair fortemente, uma bela oportunidade de vender, bate lá o objetivo, né? Bateu o objetivo, não necessariamente eu vou comprar, eu acho que a análise gráfica ela é feita para você seguir o fluxo, né? Você ler o fluxo e seguir o fluxo, e não para achar fundo ou topo. O que eu quero é que seguir a tendência, que é bem mais fácil, né? Então ele chega no objetivo, passa um pouco do objetivo, se alguém tivesse comprado aqui de repente teria sido estopado, mas em algum momento aqui ele começa a se recuperar. E essa recuperação aqui começa a ser grande o suficiente para começar a mudar o jogo. Por quê? Porque a gente rompe esse topo anterior. No que rompe esse topo anterior, eu já começo a esperar essa recuperação, né? Num primeiro momento, quando começa a subir aqui, eu ainda procuro venda a favor da tendência. Quando essa alta começa a expandir demais, aí eu começo a abrir espaço para comprar. Então, nesse momento aqui, eu já começo a enxergar o quê? Um pivô de alta, né? E a possibilidade do mercado começar a subir. Então esse é um pivô de alta. Isso aqui vai ser repetido no começo desse ano, né? Aliás, no meio desse ano. E aquela figura, aquele ombro, cabeça a ombro com um M como cabeça também vai se repetir. Por isso que eu achei legal mostrar isso aqui. Então se eu medir essa onda 3 aqui, eu posso projetar para onde ela vai, né? Deixa eu só apagar tudo aqui para ficar mais fácil, né? E deixar um pouquinho mais limpo esse gráfico. Então, a partir de que a figura de queda já foi atingida, a gente subiu o suficiente para montar uma onda 3. Quando o mercado realiza aqui, faz um fundo mais alto, ele tem uma figura de alta, e eu pego esse Fibonacci e reflito para o rompimento, para saber quais são os meus objetivos. O mercado vai, rompe realmente, passa direto do primeiro objetivo, vai testar o 100%. Testou o 100%, aqui ele para. Bom, aqui então a gente teve aí, essa onda 3, né, que a gente configurou aqui por conta dessa alta, fez 100% do tamanho, correto? 100% do tamanho aqui. Fez aqui um topo meio duplo, né? E quando começa a cair, o mercado faz a mesma coisa que a gente fez, só que o contrário, ou seja, a queda dele começa a ser tão grande que perde um fundo anterior. Quando essa queda aqui perde o fundo anterior, quando essa queda perde o fundo anterior, eu, que no primeiro momento esperava que isso era só uma realização, passo a procurar venda. De repente, quem sabe até um ombro cabeça a ombro de queda, né? Já que a gente já tem desenhado um primeiro ombro, uma cabeça, então aqui a gente pode esperar que de repente venha desenhar um segundo ombro. E é o que o mercado faz, ele desenha lá o segundo ombro e começa a cair e entra em tendência de baixa, vai caindo em tendência de baixa, isso já é esse ano, né? Então a gente tem essa forte tendência de baixa no comecinho desse ano. Nesse primeiro momento, eu aqui estou esperando o quê? Que vai continuar caindo, que talvez vá perder aquele fundo anterior e não estou procurando compra aqui de jeito nenhum. Mas quando esse repique passa o topo anterior, então eu tenho a mesma cabeça que eu tive aqui para deixar de acreditar que era compra e passar a acreditar na venda, que eu tive aqui para deixar de acreditar que era venda e passar a acreditar na compra. Ou seja, o mercado começa a fazer uma onda 1 muito grande. O que eu quero agora? Eu quero que ele venha a realizar para montar a mesma coisa que a gente fez nessa parte aqui do gráfico, ou seja, uma onda 3 de alta. Só que ele vai bem longe, então aqui eu acho que ele realizou o suficiente para a gente montar essa onda 3. Então o mercado começou agora, e a grande coisa aqui, né, além dessa onda 1 enorme,
dessa possibilidade de onda 3, né? Como eu fiz com o Fibonacci lá, nessa onda 3 aqui, me deu aquela alta toda, aqui é maior. Por quê? Porque aqui eu vou medir o tamanho da alta pelo tamanho dessa onda 3 aqui. Então, ela é bem maior, né? Vou deixar ela aqui medido, depois eu vou refletir para cima. Então, a partir daqui eu começo a acreditar na alta com uma grande coisa a mais, né? A gente, nesse momento, faz um fundo mais alto que o anterior. Ou seja, a gente tem um fundo aqui e esse aqui é mais alto. Então, isso, embora isso aqui seja uma onda 1 no diário, para montar essa 3 e começar a subir um pivô de alta aqui, isso aqui tudo, todo esse W aqui também é um pivô de alta. Isso falando de semanal, falando de mensal. Então, a partir daqui, realmente, a gente ficou muito otimista. Aliás, eu já fiquei muito otimista quando eu vi essa onda 1 acontecendo, né? Embora a gente ainda não tivesse certeza, foi por conta de rally eleitoral e tudo, mas eu falei, o que o mercado está vendo eu não sei. Mas a alta deve ser muito grande, porque isso aqui tudo vai projetar alta agora. E aí não deu outra, a gente começou. Sobe, faz novo topo, cai, faz fundo, sobe, faz novo topo e cai. O que eu espero agora? E aí repetindo até um pouco das últimas análises que a gente fez aqui na visão técnica mesmo, ou seja, eu espero que a gente vá buscar 100% desse tamanho para cima e espero também que a gente possa buscar 60% do tamanho desse W, né? Porque que vai dar mais ou menos no mesmo lugar, se eu botar um W aqui. Então, tudo indica que a gente vai buscar aproximadamente esses dois topos anteriores. Ele até indica que a gente pode um pouco mais que isso. Mas como isso aqui está muito bem armado aqui, a gente pode buscar esses topos anteriores. E no segundo momento, o que eu acho, né? Vai ser muito parecido com o que eu comecei a análise lá atrás. Lembra que eu mostrei um ombro, cabeça, ombro? Aqui, né? Lembra que isso era um ombro, cabeça, ombro e que a cabeça era um M? Uhum. Pois bem, agora eu tenho um ombro invertido, a cabeça é um W e eu espero que em algum momento, depois que chegar no objetivo aqui, que a gente realize e forme um segundo ombro lá. E aí a coisa fica bem bonita. Até interessante se a gente for um pouco mais além, se eu projetar, por exemplo, esse ombro, cabeça, ombro para cima, né, isso aqui seria exatamente o topo histórico. Ó. Se eu projetar isso aqui como uma figura de alta, ele vai dar exatamente lá os 75 mil, mais ou menos o topo histórico. Então é isso que eu espero. Na sua análise, Góes, a Bolsa deve ter uma realização, pode ter ainda uma realização de curto prazo, mas ainda o objetivo de 63.500... 64 mil. 64 mil. Exatamente, entre 63.500 e 64 mil. Eu, a princípio, espero o quê, né? Olha como a gente vem caprichando de novo no Fibonacci, né? Nessa últimas... Peraí, deixa eu só achar aqui. Nessas últimas pernadas aqui, ó. A gente traça o Fibonacci dessa pernada, bate exatamente 2/3 do tamanho, 38,2, dá um sinal de candle, a gente compra aqui, pode comprar o índice. Essa análise do Ibovespa, é bom até deixar claro aí para os ouvintes, essa análise do Ibovespa ela vai servir para Petrobras, bancos, Vale, tudo mais ou menos, ou o próprio BOVA11, ou o próprio índice futuro, né? De qualquer forma, nesse momento aqui a gente deu compra em Petrobras, bancos, todos os papéis blue chips, fez novo topo. Fez novo topo lá, voltou a cair. De novo, a gente mede essa última pernada aqui, né? Então a gente mediu agora essa. E de novo vem para o Fibonacci, dessa vez faz 50% do tamanho, de novo dá sinal de fundo, outra pernada. Então num primeiro momento eu até espero que exista oportunidade. No final das contas a gente está com candles de topo aqui, e eu torço muito por isso, porque está muito difícil abrir compra nas blue chips agora, tanto Petro quanto bancos, né? Quanto os papéis que estão subindo, as elétricas, está muito difícil de abrir compra. Então seria legal que esses sinais de topo do Ibovespa fizesse com que eles voltassem para o Fibonacci. Eu acho que o grande objetivo aqui seria vir nesse topo anterior, né? Então entre 59,5 e 58 mil seria bem interessante para a gente comprar, esperando a continuação para aí sim a gente testar esse 63,5, 64 mil. Maravilha, então. Na sua análise, então, uma realização de curto prazo vai ser muito bem-vinda. Para compra. O que eu costumo falar, a partir desse candle de topo, no day trade, a gente está operando na venda. A gente está hoje no segundo dia que a gente lá na sala de trade tem operado vendido. Agora, para day trade, para swing, eu estou torcendo pela venda para comprar. Ok? Entendi. Bom, nesse cenário de Ibovespa tendendo a uma realização, mas ainda num cenário altista, quais ações que você acha que podem... Então, eu vou até trocar de software. Eu mostrei aqui tudo no Price Action, né? Eu só usei Candle, Fibonacci, figuras de impulsão, pivôs, etc. Agora, eu sou apaixonado pelo Ficube, né?
Eu, embora tenha trabalhado aí 15 anos, que eu só tirei indicador da minha frente, né? Eu comecei usando vários indicadores há 15, 16 anos atrás. E cheguei no momento, até porque quem te dá o risco, o retorno, quanto você tem para perder versus quanto você tem para ganhar, é o preço. Não é nenhum indicador, isso é o mais importante. Eu voltei a gostar muito do Ficube, né? O Ficube tem vários indicadores, ele vai indicando cada vez mais força, né? Você vê a força, a tendência de alta do Ibovespa, por exemplo, mostrando aqui pelo Ficube. E olha que essas linhas verdes aqui mostram aonde a gente vai comprar a favor da tendência, fazer o caiu comprou. Então, aqui seria um ponto interessante que bate lá, né? Exatamente no 58,5 que bate com o Fibonacci que a gente estava falando. Pois bem, eu trouxe para vocês aqui Gol 4. Na verdade, são papéis que eu já dei entrada, né? Eu, Gol 4, dei entrada quando deu esse candle de fundo na linha verde. Eu dei compra em Gol, né, quando bateu a linha verde, no candle que confirmou com máxima maior. Então, nesse candle aqui. A compra está com stop aqui embaixo no 13,30. É claro que aqui no 15,10 o stop está bem mais distante. Agora, a compra ela é muito interessante porque eu vejo, primeiro, uma onda 3 aqui no diário. Isso já nos dá projeções como 17,40, né? Que é bastante porcentagem mesmo considerando esse 15,10. E se eu boto aqui um semanal, a gente percebe que além da força que o Ficube apresenta, o espaço é muito maior, porque eu encaro isso aqui tudo como uma figura de alta, né? Eu acho que isso aqui é um ombro, aqui embaixo uma cabeça, isso aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, a projeção pelo semanal já é bem maior, né? Então aquele 17,40 fica pequeno quando a gente começa a imaginar aí que ela tem espaço para de repente 20, 22. Então aquele stop de diário que é a longo realmente, ele acaba se tornando rentável, porque os objetivos também podem ser muito longos. Então esse é um papel que eu estou recomendando, recomendei há poucos dias atrás, está indo bem, continuo recomendando. BVMF3 também recomendei alguns dias atrás, o stop estava muito bom na primeira recomendação e agora piorou um pouco. Vou mostrar aqui por quê. Eu recomendei quando ela deu esse pullback, de novo a linha verde está aqui, tá vendo? A linha verde está aqui. Então, quando testou a linha verde, confirmou um candle com máxima maior, dei compra com stop aqui embaixo, no 12,50. O papel já também subiu bastante, agora ele está abrindo aqui um leque muito importante. Isso aqui foi o que aconteceu nos bancos, por exemplo. Então eu acho que o papel também tem realmente muito espaço, né? Se eu for traçar aqui uma onda 3 para ele, eu pegaria por aqui, né? Faria por aqui. Então eu imagino que BVMF tem espaço aí de romper esse topo histórico aqui e fazer lá uns R$16, quem sabe até 17. Então mesmo com stop longo também vale a pena. E a última é a Mar 3. A Mar 3 é interessante porque é Lojas Marisa, né? Porque essa aqui acabou que tá dando uma realizadinha, melhorando o nosso stop. Ou seja, eu dei entrada nesse martelo já, porque a onda 3 dela tá um pouquinho mais para trás, ou seja, eu tenho um pivô de alta aqui. Isso aqui tudo é uma onda 1, essa é uma 2. Isso aqui me projeta 20 pelo menos. Eu acho que tem potencial para 21, para ter essa linha azul aqui. Eu acho que 21 é o grande objetivo que eu tô dando. Se você quiser esperar um candle com máxima maior, beleza. Agora eu acho que essa realizada está sendo muito interessante para você usar o mesmo stop que eu dei. Meu stop estava aqui embaixo, né, no 16,60 mais ou menos. Aqui no 19 realmente estava muito doído esse stop, mas com essa realização eu acho que esse stop vai ficando de novo bem tranquilo, um risco-retorno bem tranquilo para a gente comprar aqui, ou direto e usar esse stop, ou se você preferir, espera um candle com máxima maior, que vai deixar mais confortável, com mais momento de tentar esse 21. Agora, Góes, antes de eu encerrar, queria fazer uma pergunta sobre Marisa. Porque a Marisa, entre julho e agosto, deu uma disparada na bolsa, muito por conta de especulações de que ela poderia ser vendida, até citar o nome da Lojas Renner, um fundo ligado ao BTG também. Como isso influencia na análise gráfica? Nada? Ou vocês acabam olhando alguma notícia? Ou vocês podem recuar na operação dependendo do noticiário envolvendo a empresa? Não, isso é muito interessante, né? Porque o que acontece? O gráfico ele tenta refletir tudo, né? Qualquer notícia que aconteça, o mercado vai rapidamente botar isso no preço. Isso pode gerar para mim uma oportunidade de entrada ou um stop. De repente eu estou comprado no papel, alguma notícia faz com que o gráfico perca o ponto de stop e me stop. De qualquer forma, a coisa mais comum que tem no gráfico é você de repente compra o papel porque o gráfico está bonito e alguma notícia acaba saindo depois. Então você, no final das contas, o gráfico mostra que existe insiders. Eu até brinco que
os insiders são os melhores amigos do grafista. Porque alguém que sabe alguma coisa começa a entrar e eu simplesmente pelo fluxo vou e dou minha compra com stop, com objetivo e tudo, sem saber qual é a notícia. Então, vai ser botado no preço imediatamente. Aliás, a queda do avião aí, né, a tragédia do Eduardo Campos, fez o que é a teoria do Dow, né, que o preço bota tudo no preço, tudo está contido no preço, a não ser os atos de Deus, né? Então, quando caiu aquele avião, no primeiro momento o mercado não sabia o que ia acontecer, desabou, porque foi um ato de Deus, ali realmente não tinha como ter insider, né? E depois, no segundo momento, virou a possibilidade da Marina fazer segundo turno, que de repente também fez a alta, né? Fez um movimento contrário. Mas é mais ou menos por aí. Né? Muito bom, guys. Eu agradeço a participação. Obrigado a vocês. Foi muito enriquecedora. Espero que todo mundo tenha gostado. E se você tem alguma sugestão de ação que queira ser analisada na próxima sexta-feira, envie um e-mail para visãotecnica@infomoney.com.br. A gente se vê semana que vem. Até mais.